Como é que é? Isto é uma experiência. Eu não estou habituado a estas coisas. Mas estava aqui a pensar, que tal falar um bocadinho sobre uns quadros? Vou mostrar uma série de 5 quadros. Eles originaram de umas madeiras que eu já tinha paradas há algum tempo. São umas madeiras para fazer umas caixas. E achei que eram umas madeiras giras, eram quadradas. Quadrado é giro. Mas e se, em vez de assim, quadrado, rodássemos o quadrado em ângulo? E então continuei com isso. Então, primeiro, meditante. A história em si, sobre esta personagenzita, é que ele queria arranjar um paz fora do controle do Sol. Fez assim um universo em que o Sol consegue controlar tudo e não sei o que mais. Mas ele, à procura da sua paz, fez uma espécie de bolha. Uma bolha que o Sol não aparece, que o Sol não vê. E dentro dessa bolha, desse espaço vazio, deu hipótese para aparecer outra coisa. Então apareceu uma coisa que habita a carne. E como o Sol não estava lá para o proteger dessa coisa que habita a carne, entrou. Ao entrar, começou-lhe a mostrar mais coisas. Começou a mostrar caminhos que ele próprio não sabia que podia ter. Então começou a ter uma maior visão, começou os seus olhos a espalharem-se. Os seus olhos são castanhos, mas os olhos que apareceram são azuis. São diferentes. E ao começar a habitar a sua carne, podemos ver que começa a aparecer aqui esta personagenzita, não sei o que mais, e ele é transformado nisto. Ele não está triste, ele não está chateado, está só um pouco confuso com o que está a acontecer, mas mesmo assim aceitou, porque ele é ele e ele é ele, porque ele é todo na mesma, só que um gajo diferente. E a seguir podemos ver as suas mãos entram. E o que é que entram para onde? Entram para aqui. Na realidade, parece que está só a sair pela boca, mas conseguimos ver que elas estão a sair de outra boca também. E que é a flor. A flor com o conhecimentozito novo que ele está a aprender. Porque de tudo cresce algo. Seja bom, seja mau, cresce algo. De uma erva daninha cresce uma erva daninha. E mesmo elas têm flores bonitas. Nós é que dizemos que é uma erva daninha porque é chata, não sei. Tudo tem a sua utilidade, dependendo do que é. Uma erva daninha para um bichinho é comida, é bom. Ou seja, é tudo relativo, não é mesmo? Então fez aqui uma flor. Esta flor não é uma flor que ele está habituado. Ele não conhece nenhuma flor que grite. Ele não conhece nenhuma flor que deite olhinhos por todo lado. E basicamente isto está a acontecer enquanto outra cena está a acontecer. E depois disto tudo acontecer, começa a ficar mais estranho. Aqui o seu corpo já está a mudar. Aqui podemos ver estranhezas possíveis. E aqui é que
já foi tudo. Já foi tudo. Os seus olhos tornaram-se dourados. Não é só o castanho. Está a brilhar. Ele tornou-se quase como se fosse uma rosa dos ventos. E onde reparar que atrás desta rosa dos ventos de carne vai aparecer uns olhos diferentes. Uma criatura diferente. Sair de um portal. Porque esta rosa dos ventos com 8 direções. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não está completa. Então aparece outra criatura com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para ajudar a dar 16 direções. Na carne habita mais do que achamos. Acordou. Normalmente está a dormir. Normalmente é isto que está a mandar. Aqui não. Aqui acordou. Com a ajuda do outro. E esta série é a tal minissérie que eu falava. A história continua. Noutro sítio temos alguém que queria muito ajuda. Queria muita ajuda do sol. Então, em vez de olhar para dentro, olhou para fora. Procurou fora, chamou fora. E o sol ficou tão feliz da maneira desesperada que ele podia que ouviu a sua chamada. Só que ele só podia ajudar. Só queria algo. Só queria algo. Não definia, não havia o seu propósito interno, não havia a sua própria decisão. Então, o sol fez o que achou que era melhor. Foi aproveitar essa chama de só o querer e espalhá-la mais. Então, tornou basicamente uma fogueira em que as suas preces estão a ser respondidas porque ele só queria que o ouvissem, basicamente. E aqui temos duas personagens diferentes. Uma procurou dentro e ao ir para dentro desviou-se de fora, ficando desprotegido. Outra procurou só fora, não tendo o interior para se proteger. Podemos ver. Sol é traquina. Sol é traquina. E agora a terceira personagem, que já é um caso mais infeliz. O sol faz o que quer lá no fundo. Então, por isso é que a primeira personagem queria fugir do sol. A segunda personagem sabia que o sol fazia o que queria, então procurou no sol algo. Esta terceira personagem não teve escolha. O sol fez o que quis e o sol tem os seus planos. E ele faz umas cápsulasitas, que dentro dessas cápsulasitas saem outras pessoas. Mas até saírem precisam ser tomadas conta. Então o sol pegou numa pessoa
e transformou-a basicamente numa babysitter. Com a quantidade de hormonas e químicos que faz a alteração biológica e orgânica que o Sol mexeu, isso tudo, a própria personagem nem sabe o que é que se está a passar, não está descontente. Só sabe que é o quê? É o quê? Vamos ver? Babysitter. Um olhar indefeso. Oh, aconteceu. Oh. Só que ela não sabe. Simplesmente. É uma Xuxa, basicamente. Basicamente. Quando a pessoazinha sair daqui, já não tem necessidade. Já não tem utilidade. Esta é a série de 5 que eu estava a falar. E depois de fazer, depois de ficar aqui, passar meses para pensar porquê que eu fiz, porque eu faço uma coisa, depois olho, depois começo a achar outra coisa sobre a coisa que eu fiz, que é um processo que eu acho bastante interessante. Então, neste aqui é basicamente uma procura de introspeção. Uma procura de introspeção e de entender que não é só a cabeça pensante que mexe nas coisas. A cabeça pensante, o nosso cérebro, mas ao mesmo tempo a nossa mente. O nosso cérebro rege de químicos, a nossa mente rege de processos. Não é? Então, por isso é que se uma pessoa estiver aí a matutar sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, o que é que isso faz? No campo mental está sempre a acontecer a mesma situação. No campo físico, os neurónios começam a ligar-se de maneira diferente, os químicos começam a ser diferentes, começamos a puxar certos químicos e agora do nada está a afetar a parte mental. Aqui um pouco mais sobre procura de direção, procura de para onde ir e tanto procura para onde ir através do próprio karma, como procura de onde ir pelo que quer que indique. Neste caso, um alien que saiu de um portal. E aqui, basicamente, é a procura só do fora. E quando só procuramos fora e não dentro, acabamos por simplesmente ser fogo para a fogueira. E aqui, basicamente, é a procura de algum propósito, alguma tarefa, alguma coisa que justifique o porquê de ser. Só que simplesmente virmos o ser como utilitário, vamos ser só mascados e jogados fora. Agora, este aqui chamo-lhe o espiralema. Porquê espiralema? É o dilema da espiral. Qual é a espiral a seguir? Qual é o caminho a ir? É complicado de saber, não é? Pois. Absorve, a luz, traduz. Isto aqui, basicamente, é continuando os outros. A partir de uma introspeção, a partir de olhar para dentro, entender o que é que a karma quer dizer. Só que é um pouco complicado, porque para dentro está escuro, né? Então,
é necessário pôr lá um pouco de luz para se entender os contrastes, para se entender o que é que faz sombra, as sombrinhas, porque através da sombra, ver esta sombra, fica aqui qualquer coisa, alguns assim. E procurando bem, vejo, olha, está aqui. Então, a meu ver, nós somos feitos de muita coisa. Principalmente, tipo, o nosso pensamento. O nosso pensamento são vários pensamentos, não é só uma coisa constante. São vários pensamentos que juntos fazem a constante. E ao fazer constante, está a definir o nosso ego. O ego é tipo uma espécie de espiral também. Só que o ego é suposto ir sendo mudado. E como nada, nós lá no fundo temos o receio da morte, essas coisas todas. Então temos o receio de desaparecer. Mas a carne é que desaparece. Esta parte é normal ir sendo mudada. Só que, a certa altura, achamos que somos só isto também. Esquecemos que isto é um trabalho de equipa. Então, isto começa a querer ficar sempre e a não prender os ciclos. E ficamos presos. Ao não aprender, repetimos os mesmos erros. Ao repetir os mesmos erros, continuamos o mesmo ciclo. E a única maneira de sair desses ciclos é entender que o dilema da espiral é navegar pelas várias espirais que há. E há alturas que é necessário ver um pouco a espiral com clareza, que é para entender para onde é que está a ir. Outras alturas é necessário ver um pouco a espiral com desejo, que é para entender para onde é que queremos ir. E outras alturas é preciso diluí-la, porque se já sabemos o que é que estamos a fazer, já sabemos porque é que queremos fazer, então é só deixar ir. Não é preciso estar sempre a focar na mesma coisa, porque lá no fundo é absorvido. Ou então é diluído também. Às vezes as coisas têm que desaparecer, porque nada desaparece, as coisas transformam-se. E neste caso, estas caras vão-se transformando, porque estas caras depois são várias caras, tal como esta é uma cara, tal como aqui, escondida, outra cara. Nós vemos mais facilmente as caras dos olhos, né? E esta não é tão visível, mas está lá na mesma. E ao entendermos um pouco mais o dilema da espiral, conseguimos conduzir melhor, com satisfação, um sopro que cria um pingo dourado, o ouro, o potencial todo que temos de fazer seja o que for. Bom, principalmente. Mas é tudo. Por isso é que é preciso ter cuidado se estamos a fazer o cor contaminado ou não. Pinga. E no centro destes três vórtices temos o coração, temos os dentes, temos os lábios que fala a vontade que cria. Aqui estão aqui umas palavrinhas, para mim é como se fossem não é instruções, são dicas. Absorve, absolve, porque temos que aceitar, né? Daí a dissolução ser importante. A luz traduz. A luz permite ver uma beca às cenas, porque se não houvesse luz não víamos nada, né? 1379. Honestamente, não me lembro. Mas é importante.
A dissolução, clareza, desejo, não vê o que não mostra a sombra. Fica aí. Espiral, guia, cria, crê, flui, sem vacilar. O véu, a sombra, transforma. Ou seja, basicamente a sombra é necessária, a dissolução é necessária, que é para as coisas poderem mudar. Porque se estivermos sempre a ver a mesma coisa, se estivermos sempre a olhar para o copo está vazio, o copo está vazio, o copo está vazio, o copo está vazio, e não pararmos de pensar que o copo está vazio, vamos imaginar, neste caso, o véu seria parar de pensar que o copo está vazio, pegar no copo, encher o copo, voltamos a olhar para o copo e o copo está cheio. Se tivéssemos só a pensar o copo está vazio, o copo está vazio, o copo está vazio, não tinha havido esse momento para encher. Eu gosto do espiralema. Eu gosto do dilema da espiral. É surfar na mente. Aqui estamos à procura. À procura de quê? O que é que procuras? Não faço puta de ideia. Quer dizer, eu sei. Eu não sei o que é que tu procuras. Eu sei o que é que eu procuro. QB. Sei QB. Sei o suficiente. Não é necessário andar sempre à procura. As coisas vão aparecendo. Pois é, não era isto que eu estava à espera, mas olha isto. Dá mesmo jeito. Eu gosto mais disso. Então, aqui temos o sol a iluminar um pouco as coisas, dá calorzinho. Vamos imaginar que isto é cabecinha. Então, o sol está a iluminar para se permitir ver as coisas que estão. Isto é o buquê que já existe. É o buquê de o que é que já se acha. É? Aqui é um olhinho a fazer uma espiralzinha com a observação, com o foco, como o espiralema também fazia. Na realidade, isto é um palhacinho, não é? Porque é. A ver, tudo tem piada. QB, nem QB, é relativo, já. Mas a vida é para ter piada. A vida é tudo, para mim. Então, tudo tem piada, não é? E nesta procura incessante, seja o que for, existe muita coisa. Existem as coisinhas que vão sendo criadas e ficam no nosso cabelo. É preciso cortar de vez em quando para livrar. O meu chapéu tem 3 bicos. Tem 3 bicos o meu chapéu. Se não tivesse 3 bicos, o chapéu não é. O chapéu não era meu. E aparece o medo. A galinha. O sopro. Mas este sopro do medo, o que é que cria? Cria aqui a Ilha da Morte. Basicamente, não quer dizer que é uma morte literal, mas é um pouco morte de sonhos. E essa morte de sonhos queima a língua, fere, infeta, e da língua começa a sair pus. Então há muita gente, por causa deste sopro,
caso da língua ficou infectada, acha que isso é normal? Então espalha. Porque supostamente toda a gente devia ter a língua assim, é normal. Não é? Aqui são as cápsulazinhas dos filhos solares. Muitos deles vão ficando para o esquecimento, ficando perdidos. E uns deles são diluídos e voltam ao ciclo. Outros deles, sem saber, vão sendo comidos pelas lagartas. Essas lagartas não são lagartas normais. Essas lagartas são lagartas que elas comem a última memória. É que assim, quando disse isso, ficou sem memória. Elas comem a última memória. Ou seja, a certa altura, ao longo da história, há sempre um momento que a última pessoa que se lembra de uma coisa desaparece. E o que acontece? Não há memória, não há registro. Não está cá. Agora o objetivo é redescobrir. Porque alguém já descobriu. Alguém já soube. Só que agora é necessário alguém voltar a saber. Isto foi das últimas coisas que eu pus aqui. Mas honestamente foi das coisas que eu mais mexeu aqui. Quando pus. Comecei a pensar mais o que é que isto era. Você está aqui um ponto de interrogação. Ai. Outra coisinha que eu normalmente faço nas minhas quadras quando me fiz pô é. Está aqui um. Aqui está um. As vestes. As vestes que usamos. Muitas vezes têm a nossa história, basicamente. Não as vestes no sentido literal, mas tipo a nossa personalidade. Basicamente são os nossos vestes mentais. Aqui, isto claro, eu fiz, tem um caráter mais pessoal, né? E uma coisa que eu descobri foi principalmente com isso. A partir deste fiquei, que é, eu pinto, eu faço, depois vejo, eu digo, eu não sabia isto sobre mim. É atrofiante. Mas achei interessante. E aqui podemos ver aqui. Isto é um filho solar. É o que sai das cápsulas solares. E vemos aqui uma espécie de um sol. O sol age através dos filhos solares. O filho solar apenas é o nariz. Quase como se fosse um narizinho de palhaço. Porque o sol entra aqui, E aqui ele está a guiar este aglomerado. Porque olhar diretamente para o sol, desde o início, pode cegar. Estes olhos tentaram olhar, ficaram cegos. Estes olhos tentaram olhar, ficaram cegos. Então mostrou-lhe outro caminho. Um sol vai para dentro. Um sol que ilumina internamente. E podemos ver daqui um cara a ligar com esta árvore. E ao mesmo tempo está aqui outra cara, de caráter um pouco mais mecanizado. Talvez até digamos que é B digital, a tentar ligar também. Mas a árvore está a recusar. Porque a árvore é orgânica e o orgânico liga com o orgânico.
podemos ver que aqui aparece uma criatura. E essa criatura pode ser esta, essa criatura pode ser esta. E esta criatura também. Esta faceta das inúmeras caras que esta personagem tem. Tal como é esta. Foi cozida numa tentativa de parecer melhor. Tal como é esta. Foi negligenciada. Só porque é mais estranha. E nas mangas vemos umas caras, uma um pouco mais preocupada, uma um pouco mais chateada. Mas ambas estão aqui. Todos os movimentos que as mãos fazem, elas estão cá. Eu vejo isto mais como... eu não lhe chamaria trauma geracional, é mais... é quase como se fosse receios, coisas assim, coisas desse caráter, que são transmitidos, não são transmitidos propositadamente, são transmitidos porque as pessoas que os transmitiram também as têm. E não sabem que as têm também. Então, vemos que ele, ela, ele, sei lá o que é que isto é. Aqui, eu nem me lembrava. Aqui está uma palavrinha, aqui, ouve. Preciso ouvir. Aqui está outra, procura. Preciso procurar. Ou seja, procuramos e ouvimos. Desapega. Nem me lembrava disto. Alinha-te. Isto deve ter mais. Mas basicamente é caos. O caos e está à procura de uma ordem. A única luzinha que viu foi isto. Então está a tentar desapegar-se às coisas. Mas mesmo assim está-se a apegar a isto. Por isso não é só desapegar, é alinhar, é ouvir o que há. Este sol, se não tivermos cuidado, aleija. Porque é preciso respeito. Não por malícia, é só porque é muito forte. É muito forte. Mas vestes.